Bem-vindos a mais um episódio do 10 e 10. Primeiro, como a gente sempre esquece, a gente começa falando dos relógios que a gente está usando, que, como spoiler, não tem nada a ver com o vídeo que a gente vai falar, mas vocês já viram o título aí, né? Então já é meio óbvio o que é o vídeo. Mas eu estou de WC, português 7 dias automático, relógio que eu acho espetacular, quem sabe um dia. E eu estou com o Roger Dubuis novamente, também é um Bulletin do Observatoire, porém esse é um calendário perpétuo. De ouro, discretíssimo, lindo relógio. E que, já sei, pode ser o gancho. Por que a gente está com esses relógios hoje? Verdade? Porque a Suíça sobreviveu à crise do quartzo, que é o tema, vocês estão vendo aí em cima, que é o tema que a gente vai abordar hoje. E, bom, para quem não sabe, só resumidamente, a gente está falando de uma crise que quase levou a tradicional relojaria suíça para o beleléu. E com esse vídeo vocês vão poder entender mais ou menos por que isso aconteceu, qual foi a grande jogada aí, que esse avanço tecnológico que apareceu, como isso quase levou todo mundo pro saco, basicamente. Então, basicamente levou, né? Na verdade, muitas empresas desapareceram por completo. Muitas marcas suíças foram completamente liquidadas. Algumas sobreviveram ininterruptamente, mas a duras penas, capengando. Algumas fecharam as portas, mas tudo ainda meio que ficou preservado lá dentro. Elas conseguiram retomar a atividade com alguma autonomia. Outras simplesmente tudo foi perdido, realmente tudo foi completamente liquidado, não sobrou assim um livro de anotação de qualquer coisa. Exato. E elas tiveram que praticamente renascer aproveitando só o nome, basicamente. Bom, então vamos começar. Como vocês assistiram naquele vídeo que a gente falou, se não assistiu, assistam ao nosso vídeo sobre a história dos cronos, a história do crono automático, na verdade. Tá aí o link. Agora a gente põe link, então tá ficando mais chique. É só clicar e dar uma olhada lá no vídeo, vale a pena se tiver paciência. A gente está mais ou menos nessa mesma época, então a gente está falando aí do final dos anos 60. Para já começar situando com data. O primeiro relógio a quartzo de pulso que foi lançado no mercado foi lançado no Natal de 1969 pela Seiko. O Astron, caixa de ouro 100 peças, o relógio custava o preço de um Corolla, um relógio super raro, obviamente, por 100 peças. Então a gente está aí falando no final da década de 60, em 69, homem na lua, muitas mudanças tecnológicas acontecendo e obviamente o relógio ia acabar ficando por trás. Mas óbvio, isso não começou em 69, porque se lançou em 69, estava sendo desenvolvido antes. E a gente tem, né, o famoso Beta 2. A gente tem dois grandes, como a gente até combinou um pouco antes do vídeo, de não entrar demais nos aspectos técnicos, embora eles sejam muito interessantes e vão render um vídeo depois. E óbvio que para mim é uma tentação entrar nesse assunto, mas existem dois grandes players nessa história dos primeiros relógios a quartzo de pulso. Isso é muito importante deixar claro. A tecnologia de medir o tempo com a utilização de um cristal de quartzo, e também, caso você esteja meio confuso sobre exatamente o que o quartzo faz, a gente já gravou um vídeo explicando sobre relógios mecânicos e relógios a quartzo, onde a gente dá uma pincelada rápida de como funciona um mecanismo a quartzo e por que tem o quartzo lá dentro e o que ele faz. Onde está o link? Aponta para ele. O link vai aparecer aqui, mais ou menos. E, na verdade, a tecnologia existia. A grande dificuldade era você miniaturizar isso, colocar isso dentro do espaço ocupado por uma caixa de um relógio de pulso, e o pior de tudo era você suprir energia com mínimo de autonomia, um mínimo de durabilidade, porque um desafio foi miniaturizar tudo, fazer um circuito pequenininho, um cristal pequenininho e conseguir alimentar isso tudo dentro da caixa do relógio. Os grandes, como eu disse, os dois grandes players aí foram a Seiko e um grupo formado por algumas marcas, o Centro Eletrônico de Relojaria
formado na Suíça, que ele era patrocinado e com ajuda tanto técnica quanto financeira de várias marcas suíças que levaram finalmente ao desenvolvimento de um mecanismo chamado Beta 21. Então, tanto o Seiko Astron como o Beta 21 são considerados os primeiros relógios a quartzo de pulso a chegarem no mercado, mas nesse caso é uma competição até semelhante à história dos cronógrafos, primeiros cronógrafos automáticos, porém, como existe uma distinção bem clara aí de quando o Seiko entrou no mercado, então meio que essa história hoje ela é indisputada até pelos próprios suíços, de que o primeiro relógio a quartzo de pulso foi o Seiko, mas é uma coisa rara, né? Poder falar que literalmente foi o primeiro. Esse realmente foi mesmo, com certeza. Só queria fazer um adendo só, o Adriano comentou essa coisa de miniaturizar as coisas, fazer essas miniaturas todas. Pensem que nessa época, a gente está falando de 69, os computadores que levaram o homem para a Lua, hoje seu celular faz isso. Puta, tem mais processamento muito maior. Uma calculadora, exatamente. Tem um processamento. Eu acho que o celular hoje deve ter a capacidade de processamento da sala de controle inteira de Houston. Então vocês pensem aí a dificuldade que era o circuito, não é que hoje, beleza, temos tudo aí. Pode ser que alguém assista esse vídeo daqui a 50 anos e fale, você está dado lá também achando que o celular deles era bom. Então tem isso, então leve isso em consideração, a dificuldade que era esse desenvolvimento. A gente está falando de circuitos eletrônicos aparecendo, não era uma coisa assim tão comum como o circuito impresso praticamente ele estava caminhando, na verdade não se conseguia fazer circuitos impressos, na verdade isso tem um grande papel na crise do quartzo. Esses circuitos tinham que ser feitos à mão, assim, era soldas ponto a ponto, com todos os componentes, os transistores, eles eram transistorizados, mas tudo muito pequeno e que consumia, a autonomia da bateria do Astron era de algo em torno de 8 ou 10 meses, com muita sorte acho que chegava a um ano. Do Beta 21 é a mesma coisa. Uma grande diferença, e que também é parecido com o que aconteceu com a história do crono automático, os japoneses não fizeram muito alarde internacional com isso, de falando nós estamos produzindo. Em compensação, os suíços já divulgavam, já apresentavam protótipos na Feira da Basileia, e um grande ponto aí que foi talvez o primeiro susto que a indústria teve foi no quesito precisão. Até porque o grande diferencial que o relógio a quartzo tinha a oferecer era oferecer uma opção de alta precisão para o pulso. Basicamente humilhando qualquer outra opção. Exatamente. Acho que a palavra humilhando cai bem aí, porque literalmente foi o que aconteceu. Os relógios, os primeiros protótipos, tanto os suíços, o protótipo suíço do CEH, que é o Centro Eletrônico Relojoeiro Suíço, ele chamava-se Beta 2, tanto ele quanto um protótipo da Seiko foram enviados para o Observatório de Neuchâtel. Nessa época, na verdade desde a década de 50, era muito popular os concursos de cronometria. É uma coisa que voltou recentemente, mas é mais marqueteira do que qualquer coisa. Na época, os concursos de cronometria eram feitos, ocorriam nos observatórios astronômicos, onde todas as fabricantes, Omega, Rolex, Longines, Zenith, Patek, mas essas que eu citei são as mais populares e as maiores vencedoras de concursos de cronometria. Eles enviavam seus relógios, ou às vezes só os mecanismos, para ver qual era mais preciso. Literalmente era isso. Tinha várias categorias, tinha a categoria protótipo, e como assim não existia, o relógio a quartzo não era uma categoria separada, era relógio de pulso. E em 1967 a Seiko e o CH mandou, simplesmente falou, toma aqui, temos um protótipo aqui para vocês testarem. E eram ambos protótipos a quartzo. E assim, a precisão deles era imediatamente quase 100 vezes superior do melhor relógio mecânico que eles já tinham testado. Isso simplesmente eles olharam e falaram, bom, acabou. Ganhou, não tem o que discutir. No ano seguinte, simplesmente já tinha deixado de existir concurso de cronometria, porque eles simplesmente perderam todo o sentido. Não tinha como nenhum relógio mecânico chegar nem perto disso.
Isso foi o primeiro susto que a indústria tomou. Porém, quando eles chegaram no mercado, tanto o Seiko Astron como o Beta 21 no ano seguinte, em 1970, eles ainda eram produtos de altíssimo luxo. Bom, vale lembrar que tanto é que o Seiko Astron ele só foi feito com caixa de ouro. Exatamente, era caixa de ouro. Assim, era um produto... Vocês estão vendo ele aí. Ele era um produto assim, era o máximo da tecnologia miniaturizada que você poderia ter. Era coisa praticamente para milionário. Entendeu? Era só um mega colecionador ricaço, enfim, os sheiks do petróleo até um paralelo aí. A gente está falando que na época ele custava o preço de um Toyota Corolla. Hoje um Corolla custa 100 mil reais. 100 mil reais hoje você compra é praticamente relógio de milionário. Desse daqui de ouro com um calendário perpétuo. Ou seja, tá ao nível que era considerado essa... É literalmente uma inovação, um negócio que chegou para... Bom, chegou com tanto que levou essa crise. O cara que pôde comprar um relógio desse, imagina, o cara chegava em qualquer lugar. Eu estou no pulso com o objeto mais preciso já inventado pela humanidade. Era esse o contexto, a conotação que tinha esses primeiros relógios a quartzo. Nossa, você está com calendário perpétuo. Nossa, você está com um Grand Sonnerie caído. Eu tenho um relógio a quartzo. Eu tenho um relógio a quartzo. Era esse nível. Esse era o máximo. Então, durante alguns poucos anos, eles foram considerados assim. Eles foram considerados itens de luxo. Eram caríssimos e não necessariamente competiam com os relógios mecânicos. Era realmente um produto à parte. Até que uma grande reviravolta aí, eu já dei um pequeno indício do que seria, é a evolução da tecnologia para produzir isso em larga escala, e os circuitos impressos, os circuitos integrados, tem um grande papel aí na popularização desse tipo de tecnologia. Foi basicamente isso que arruinou a indústria suíça, porque enquanto nos primeiros anos, e eu calculo que talvez até em torno de 1973, 1974, eles ainda eram considerados itens de luxo e muito caros. O problema é que a própria evolução da tecnologia, principalmente no Japão, e aí a própria Seiko foi uma que... Porque de certa maneira era uma tecnologia que os suíços... A relojoaria sempre fez parte da tradição suíça. E de certa maneira isso ocorre até hoje. A indústria suíça ela reage de maneira meio lenta às novidades. Então, assim... Era meio que uma afronta, todo mundo olhou para aquilo e falou, isso jamais vai substituir o relógio tradicional a quartzo. Alguns falavam até que, mas o legal é dar corda no relógio, o legal é... Isso daí não vai... Convenhamos, até hoje é um... pra gente é o grande barato, né? Como fazer um carinho no relógio é ter que dar corda. Mas a indústria a indústria suíça demorou para reagir e ver que esse era o futuro dos relógios, que no fundo era mesmo. A grande questão aí é que os japoneses continuaram correndo atrás de desenvolver cada vez mais essa tecnologia, principalmente no que dizia respeito ao consumo do circuito. Então, uma coisa era você ter no Seiko Astron aquele circuito feito à mão, soldado à mão, com transistores que um cara ia lá, tinha que montar com uma pinça e soldar. E a diferença entre você ter isso produzido por máquinas em larga escala. Engraçado que boa parte dessa tecnologia ela foi herdada dos americanos. Os americanos, na verdade, em eletrônica, eles estavam mais avançados que os japoneses nessa época. Na verdade, tem muita coisa aí no meio da história do relógio a quartzo que foi desenvolvido pela Texas Instruments, HP, exatamente, Motorola, exato. Eles dominavam, assim, o Vale do Silício era o point de dominância de produtos eletrônicos. Nessa época ainda os produtos eletrônicos japoneses eram considerados porcaria. Os americanos que eram os melhores. Bom, então agora na próxima parte a gente comenta um pouco mais sobre os primeiros relógios e como foi crescendo esse mercado. Assiste agora.